o senhor, numa das suas denúncias também da praxis partidária, falou que há uma herança de comportamento muito maçónica que transborda para a nossa vida pública. Maçónica no sentido de, eu tenho aqui o termo que o senhor usou, amigos que se defendem uns aos outros, portanto, pois, entre amigos, grupos de interesse. É evidente. Só que entre os medos que na nossa vida pública há, se quer enunciar o termo. Apercebi-me, quando estava no Partido Socialista e estava na Assembleia da República, até, por exemplo, sei lá, nos inquéritos parlamentares, apercebi-me de que havia mudanças de opinião de colegas, deputados, de gente do partido, às vezes abruptas, que eram inexplicáveis. Uma pessoa estava a defender uma coisa e de repente passava a defender outra. Às vezes diziam-me a mim, fulano é incompetente e tal. E de repente escolhiam-me para isto ou para aquilo. Bom, e depois comecei a verificar que isso se passava com pessoas que eu sabia eram membros da maçonaria. E verifiquei pouco a pouco que havia como que a maçonaria era usada para proteger ou para potenciar as possibilidades de certas pessoas, de certos membros, quando eles tinham oportunidade de acesso a um lugar qualquer. Lugar na economia, lugar na... Bom, essa prática que eu verifiquei que era uma prática chamada solidariedade entre os maçónicos, que também já estava a ser utilizada por pessoas que nem sequer eram das Irmandades. Eram antigos funcionários do partido que estavam nas autarquias, eram funcionários de partidos que estavam em funções, eram os deputados, era o poder económico. Eu estive nas comissões de inquérito, ao caso do BPA, por exemplo, ao caso do TOTA, Chapalimau, etc. E verifiquei que alguns dos colegas, em determinada altura, quando se tratava de tomar decisões dentro da comissão de inquérito, saíam para ir fazer os telefonemas, uns para o Chapalimau, outros para o presidente do BCP nessa altura, o Jardim Gonçalves, outros para a hierarquia do partido, para saber como é que se deviam comportar. Ou seja, eu comecei a verificar que no interior do partido e na prática do partido, as pessoas, não eram todas, é evidente, mas havia ali pessoas que atuavam de acordo com aquilo que lhes era dito de fora do partido, os interesses normalmente económicos. E verifiquei que depois havia uma grande solidariedade entre os membros do partido, e que isso era uma prática que eu tinha verificado e existia na maçonaria. E, portanto, eu fiz essa ligação. Vocês desculpem-me. E repare, essa solidariedade muito forte faz com que, por exemplo, pessoas que, apesar de tudo, teriam condições, do meu ponto de vista, para fazer alguma limpeza no Partido Socialista, e cito um nome para que não fique a ideia de que isto é abstrato, que é o António José Seguro, por exemplo, não queira fazer nada porque isso era considerado desleal, era considerado contra o partido. Aquilo que, do meu ponto de vista, seria defender o futuro do partido, seria fazer com que os erros cometidos por este governo e por este primeiro-ministro, digamos, não fossem levados às últimas consequências, deixando um vazio completo no futuro, mostrando que havia forças dentro do Partido Socialista capazes, pelo menos, de ter alguma oposição, por força desse conceito e dessa filosofia de solidariedade, faz com que ninguém se mexa. Enquanto você não convencer o povo que há essa gente que tem que ser extirpada, é quando você se dirige a eles para fazer críticas, eles riem-se de si. Olha lá desde rapaz que ouve falar da maçonaria, dos seus males e dos seus bens. Essa gente, chama-se maçonaria, outra coisa qualquer, está lá instalada. E tudo o que a gente diz aqui serve para amanhã ou depois, quando algum deles porventura nos vir, olha estes anjinhos a pensarem que a gente vai mudar alguma coisa. Patetas, bom. E andamos há décadas a tratar de patetices. Voltando ao humor político, contou o caso do Jorge Sampaio e Maria José Rito. Os políticos têm falta de sentido de humor em Portugal? Não, curiosamente. Nós temos... O que é muito perigoso são as instituições.
O 25 de Abril não se deu na sua plenitude. Nós não tivemos guerras. Eu acho que a nossa revolução devia ter sido, nesse aspecto, total. E a maior parte dos advogados decentes também acham. Portanto, nós temos uma semidemocracia que tem maneiras subterrâneas de nos mandar calar ou de nos fazer sofrer. Como? Olha, lembro-me ainda, não há muito tempo, queixava-se, acho que o Nobre Guedes, e não sei se o Paulo Portas também, sempre que o Independente dava uma notícia mais grave, tinha uma inspeção fiscal nessa semana. Ou sempre que alguém se mete mais em certas coisas, sem saber como, é arrastado para o processo. Por favor, não me peça que entrem pormenores. Sempre que numa Câmara Municipal a pessoa se queixa demais de uma certa coisa, infelizmente não lhe é licenciado um negócio que precisava de licenciar para continuar os seus postos de trabalho e vai ter de descontinuar. Vive-se rodeado desta estranha forma subterrânea. É como se a democracia fosse esta mesa. Democracia agora, o povo unido nunca mais será vencido, e foram não sei quantos mil operários, trabalhadores, e depois pelo meio temos uma quantidade de homenzinhos a conspirar, à direita, à esquerda. A nossa gente de esquerda confunde-se com a gente de direita. São amigos, encontram-se na missa, têm as mesmas lamparinas, as mesmas empresas, os mesmos interesses, telefonam-se entre si. É extraordinário. A extrema-direita... Mas isso não será por país ser pequenino? Não, é porque não houve 25 de Abril. Passos Coelho não gostou. O primeiro-ministro ficou mesmo surpreendido ao saber do envolvimento de Luís Montenegro em encontros da maçonaria. De acordo com o Jornal Expresso, Passos chamou de imediato Luís Montenegro a São Bento e pediu explicações pormenorizadas sobre o seu envolvimento. O líder parlamentar do PSD admite ao Expresso que foi a algumas reuniões da loja Mozart há 3 anos, mas nega pertencer ativamente à maçonaria. Montenegro ressalva que nunca tais reuniões influenciaram qualquer decisão sua no campo político, mais concretamente na liderança da bancada laranja. As explicações terão acalmado por agora Passos Coelho, que pretendia, antes da polémica, promover alterações nas secretas e diminuir aí a influência da maçonaria. O primeiro-ministro esperava apenas o desfecho do inquérito aos serviços secretos no Parlamento para conduzir as reformas. O relatório apresentado pelo PSD seria o ponto de partida, mas a alegada censura de referências à maçonaria impediram para já as mudanças. Nos últimos dias foi conhecida a ligação dos líderes parlamentares dos 3 principais partidos com assento na Assembleia à organização: Luís Montenegro, do PSD, Carlos Zorrinho, do PS e Nuno Magalhães, do CDS-PP. Diz o Diário de Notícias que, no caso do PSD, os membros da grande loja legal de Portugal controlam as 2 maiores distritais do partido, Lisboa e Porto, e têm como objetivo influenciar a escolha de candidatos às próximas autárquicas. Em relação à campanha das internas, tem falado de alguma forma de interesses obscuros. Sim. Que estão a minar a atividade do partido, e apontou diretamente o dedo aos seus 2 adversários, sim, até por causa da maçonaria. Gostava de lhe perguntar diretamente se já sentiu, no que é que sente, que esses tais interesses obscuros estão a prejudicar o partido. Sinto como provavelmente a Paula também já sentiu. Ou seja, é muito difícil de provar, é quase impossível de provar e dizer assim, aquele é da maçonaria de certeza absoluta. Porquê? Se é uma sociedade secreta, e se inclusive, eu não sei se sabe, mas na maçonaria, as pessoas que pertencem à maçonaria, se quiserem chegar aqui, estão aqui, está à minha frente, eu pergunto-lhe assim, é da maçonaria? Imagino que a Paula era da maçonaria. Se quiser mentir e dizer, não sou, está a cumprir as regras internas. Pode mentir. Assim como não pode dizer quem pertence à maçonaria, a não ser que essa pessoa já tenha falecido. Estas são as regras da maçonaria. A partir do momento que é assim, pergunta-se a qualquer pessoa, pertences? E ele, se quiser mentir, mente redondamente. Não. Se quiser dizer pertence, também pode. Mas se quiser mentir, diz não. Pode ser esse o caso de Luís Montenegro ou de Miguel Pinto Loures? Pode ser de qualquer um. Pode ser de qualquer um. Mas tem indícios que apontem nesse sentido? O que eu conheço desses 2 nomes e de muitos outros, é o que todos nós conhecemos, de investigações jornalísticas que foram feitas, de livros que foram escritos e que eu já vi diversos. E, portanto, a pergunta que me faz... Nós andamos todos nesta vida e percebemos, olha, este passa... No PSD mas fez uma pergunta concreta, como é que eu... Precisamente. É isto que eu estou a responder. Onde é que vê no PSD? É isso que eu estou a responder. No PSD e fora dele, é a mesma coisa. Vejo, por exemplo, quando há determinados alinhamentos, nós suspeitamos que aquele é da maçonaria. Não podemos ir mais longe porque é secreto. Suspeitamos. E depois suspeitamos que aquele também.
curiosamente estão sempre do mesmo lado. E depois conhecem aquele que também vem sempre do mesmo lado, que também conhece aquele, que também depois dá a volta e também vai se relacionar com este aqui. E, portanto, essa teia, à medida que o tempo avança, desde que a pessoa de repente fica um pouco desperta para ela, começa a perceber essas relações de poder, que não são só dentro dos partidos, é dos partidos depois ligados à comunicação social, ou ligado ao poder judicial, ou ligado ao poder económico, e depois nós vamos a ver. E o que está por trás, a única coisa que pode estar por trás é uma solidariedade secreta. Ora, o que é que eu digo relativamente à vida pública? Se as pessoas querem pertencer à maçonaria, cada um é como é. Agora, quando venham para um lugar público de grande relevo, e o lugar público de grande relevo não é só o líder da oposição ao primeiro-ministro, são muitos outros. Quando venham para um lugar público de grande relevo, a nossa vida tem de ser transparente. Eu não posso ter obediências secretas que não divulgo na minha vida pública, porque na minha vida pública tem de ser transparente. Tomei essa opção por esta e esta razão. Quando eu tenho obediências secretas, não posso dizer porque é que tomei esta decisão, quando muito minto, porque é uma obediência secreta e uma solidariedade secreta que me está a obrigar a fazer isso. Ora, isto não cabe, para mim, não cabe em democracia.